Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 9. A paz, meu povo. Bom dia. Vamos lá? Jeremias 9. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Quem dera a minha cabeça se tornasse águas e os meus olhos em fontes de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do povo. Quem me dera se tivesse no deserto um abrigo para viajantes, então eu deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros. Um bando de traidores curvam a língua como se fosse seu arco para disputar mentiras. Fortaleçam-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam a maldade, de maldade em maldade, e não me conheceram, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo, e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam de tanto praticar iniquidade, vivem no meio de uma falsidade, pela falsidade me recusam a me conhecer, diz o Senhor. Ameaças de ruína e exílio. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras com a boca, cada um fala de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe armas ciladas. Deixaria eu de castigá-los por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vigiar uma nação como essa? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentações, porque já estão queimados e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram, e se for, farei de Jerusalém um montão de ruínas, moradas de chacais e da cidade de Judá. Farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E quem falou da boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como um deserto pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles e não deram ouvidos ao que disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, em seguindo os Baalins, como pais deles se ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo no abismo e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações, que nem eles, nem os seus pais conheceram. Enviarei a espada após eles, até que eu tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem e chamem carpideiras, para que venham e mandem procurar mulheres hábeis, para que venham, que elas aprendam a levantar sobre nós o seu lamento. Para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra. Eles derrubaram as nossas casas, portanto, as mulheres escutem a palavra do Senhor, que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinem suas filhas o canto fúnebre,
Que cada um ensine a sua companheira uma lamentação, porque a morte subiu pelas suas janelas e entrou nos nossos palácios, exterminou as crianças nas ruas, os jovens nas praças. Fale assim, diz o Senhor, cadáveres das pessoas ficarão espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem recolha. Gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor, não se glorie no sábio a sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias que o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados, apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, Moabe, e todos os que cortaram o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas coisas e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Eu acho interessante que a gente está vivendo um pós-carnaval, né? Fevereiro de 2023. E as pessoas, quem realmente tem um tic-tac, tá no lugar, ficou impressionados como eles não escondem mais nada, sabe? O consenso geral é, eles não escondem mais nada. Porque antes eles celebravam outras coisas, eles fingiam, eles se fantasiavam de outro jeito. Mas desde 2019, desde 2019, assim, mais ou menos, né? E que a verdadeira fantasia deles é sempre um ataque contra Deus. Sabe por quê, gente? Porque sempre foi assim. Sempre foi. E é impressionante que quando você olha pessoas seculares mesmo, né? Você percebe que eles estão achando até graça. A mentira, ela é contada de um jeito tão impressionante que você vê pessoas ali naquelas escolas de samba igual demônios, igualzinho, representando demônios. Eu achei interessante ver que eles fizeram uma alegoria, eles fizeram uma montagem do tal do Adão e Eva vermelho com o olho demoníaco, sabe? Saindo como se fosse saindo umas coisas horríveis do corpo deles, assim. Depois teve uma outra que ela se vestiu de literalmente um dragão, mas um dragão, assim, era impressionante, sabe? E o enredo da escola de samba, pelo que eu lembro, eles começavam falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como uma mulher igual um demônio começa em nome do Pai. Gente, e ela fazia, a início do negócio, em nome do Pai. Essa representação, fazer assim, é uma representação da religião católica, né? Do cristianismo. Gente, eu fiquei impactada. Também tiveram outros ataques, assim, foram ataques a religiões. Teve ataque literalmente ao catolicismo, teve outras partes que foi ataque literalmente ao protestantismo, porque é óbvio, eles têm que atacar as duas religiões cristãs que existem no Brasil. É impressionante, é impactante ver que eles nem escondem mais, nem disfarçam, nem escondem, eles nem querem que a gente não perceba. E o que mais me deixa impactada é que estava lotado. Não tinha mais para onde sair gente. Você sabe, o que mais me deixa triste ainda disso tudo é que 85% do país se declara cristão. Eles estão como cegos guiando cegos. Eles estão como anestesiados. Então eu posso achar que eu posso ir para a igreja de vez em quando ou não ir, ou ir num, sei lá, eventualmente no casamento, em uma apresentação de criança, quem é católica ir em um batismo, ou quem é protestante também ir no batismo de alguém, e pronto, e sei lá, numa cantata de Natal, e um dia esporádico, e eu posso dizer, sou cristã e tá tudo bem. E são essas mesmas pessoas que chegam no final da noite, tem tantos questionamentos para Deus,
e querem saber a resposta de Deus. Me respondam vocês, agora vocês me respondem. Como? Simples assim. Como? Como eu posso querer Deus? Como eu posso querer ouvir Deus se Deus habita num lugar santo chamado santidade? Como eu posso querer Deus se Deus, além de ser santo, Ele é puro? E para eu me aproximar dele, eu preciso de pureza e de santidade. Sabe o que acontece? Nós estamos nos enganando. Nós estamos contando mentiras para nós mesmos. Nós estamos fingindo que a gente vive o evangelho. A gente finge que a gente ama. A gente finge que a gente é cristão. Meu maior receio é que na terra, inclusive, isso é aceitável. Não, se você tá bem, é só um carnaval, são só alguns dias de festa. Aí agora o carnaval, semana que vem tem outra coisa, depois tem outra coisa, depois tem os drinks, depois tem um churrasco, depois tem um leito, outro leito, outro leito, outro leito com outra pessoa. E aí, exatamente. Apocalipse diz que aquele que está morno, Deus está a ponto de vomitar. E são essas mesmas pessoas que se indignam contra Deus, que olham para Deus e não entendem e que acham Deus injusto. São essas mesmas pessoas que têm tantos questionamentos, têm inclusive raiva de Deus, porque Deus está esperando o realinhamento delas em santidade. Eu acho interessante que ele já deixa claro, quando você tiver que se gloriar, se glorie em mim. E ele continua, assim diz o Senhor, não se glorie no sábio sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deixa eu contar uma experiência muito forte que eu tive ontem com uma seguidora. Parte dessa experiência eu até coloquei nos stories. Ela me mandou uma mensagem, ela estava fazendo Poliflix e ela ficou impactada com o devocional de Marcos 11. Porque eu explico sobre o perdão, eu explico como perdoar. E eu explico que se você não consegue perdoar, se você não consegue se livrar disso, né? Você precisa voltar-se ao Senhor. Você precisa jejuar para isso, você precisa orar, porque aí nem as suas ofertas são recebidas. Quando você realmente não consegue perdoar, você precisa colocar diante de Deus, porque senão você vai querer ser juiz. Você vai querer fazer a sua própria justiça. Você vai querer ser o dono da verdade. E as coisas não funcionam assim. Você não pode querer ser o dono da verdade. Você não pode querer achar que você é Deus. O inimigo da nossa alma, ele tem tentado de todas as formas fazer com que a gente ache que a gente é Deus. E quando a gente não perdoa o outro, a gente não libera a vida do outro. Tudo bem. E ela me contou a história de que há 10 anos atrás, a irmã dela foi assassinada pelo marido. Quando eu falo para vocês, quando eu digo para a mulherada que homem violento precisa de tratamento e precisa de vocês longe de vocês, não me escuta. Qual é o próximo passo? O caixão. Eu já falei, ele vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ah, eu só acredito que todo mundo mudou. Eu acredito, mas você é um gatilho. Enquanto você estiver ali, nem ele, nem você. Se você tá do lado de um homem violento, cá fora, Deus não vai. Deus vai. Deus vai. Deus vai. Deus vai. Deus vai dar recomeço. Ele precisa de internação, ele precisa de psicólogo, ele precisa de psiquiatra, remédio, terapia, pastor, devocional, discipulado. Ele precisa de tudo isso, ele precisa de internação. Você é um gatilho. Não tem com um homem violento, não tem como. Não tem como
a mulher conseguir sozinha com um homem violento. Não tem como. Não tem como. Isso, Aline, obrigada, Alininha. Muitas vezes ele precisa ter um encontro com Deus. Não todas as vezes, né, Alininha? Ele precisa de um encontro com Deus. Só que preso e tendo tratamento. Gente, é lindo de ver. É sério, é lindo de ver. Eles precisam ir presos antes de te matar. É sério. Ai, é lindo de ver, é sério. Lá na cadeia eles se convertem. Lá na cadeia, ó, na cadeia tem comida, tem 4 refeições. Sério, na cadeia são 4 refeições, na cadeia tem psicólogo, na cadeia tem psiquiatra, na cadeia tem pastor, para quem é católico tem padre, é uma bênção na cadeia. É sério, tem remédio controlado, tem gente para poder fazer terapia com ele precisa disso e não de você. Você é um gatilho, até que ele se cure, seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Casca fora, casque fora, que a próxima é pro caixão é tu. Eu tô falando sério. A irmã dela não tava fazendo Poliflix, faleceu. E o que mais marcou a família foi que essa mulher tinha 3 filhos, 2 do primeiro casamento. Assistente social, isso mesmo, ó. Isso mesmo, assistente social, eles precisam disso tudo, tá? E aí, eu tenho uma seguidora minha que ela tá passando violência doméstica. Eu virei pra ela e falei assim: minha filha, primeiro, vai no CRAS, pegue todos os benefícios que você puder. Todos. Aí você casca fora. E aí você vai ter vida pra você criar seus filhos. Ela fez isso. Tá viva, gente. Tá viva. Já quase morreu várias vezes. Vamos ver a Evelyn. E temos que interferir. Não mais essa de briga de marido e mulher, ninguém mete. Eu meto. Eu chamo a polícia se precisar, eu meto. Eu não deixo minhas seguidoras, não. As que tem tic-teco, eu não deixo, não. Eu não deixo. Vocês sabem que eu não deixo. Enfim. E ela, vamos voltar ao nosso caso? E a irmã morre. O que mais marcou ela foi que ele matou a irmã. Ele matou a irmã dela e a bebê ainda mamava no peito. Isso, assim, isso foi muito pesado, né? Peraí. Pô, olha, ainda tem isso, de ler a Bíblia fica um dia menos. Tem um inquilino que, quando estava lá, assim, é um livro. Tem que ter, se você, cada livro lido, dependendo do tamanho da página, né? Imagina, se ele lê a Bíblia aí todo dia, quantas vezes por dia, né? Quantas vezes por mês? Acho que são 4 livros já aqui. São 4, eu não sei se são 3 ou 4 livros para ficar um dia menos. Pode pegar, ler a Bíblia toda. Aí ele lê a Bíblia toda e lê mais 3 livros do C.S. Lewis. Um dia menos. Depois lê a Bíblia toda e vai ler a decisão toda para melhorar. Enfim. Só que ele não foi isso aí. Ele matou ela morreu de violência doméstica mesmo. Aconteceu um feminicídio. E a bebezinha mamava. E mesmo preso, ele ficou lutando pela guarda da menina. Vocês acreditam? Enfim, isso é o que mais pegou a família, assim. E eles ficaram com tanta raiva, aquilo gerou tanto ódio na família inteira, que eles não conseguiam conceber eles não conseguiam conceber o perdão. Isso aí era inadmissível para a cabeça deles. Só que, gente, deixa eu te contar uma coisa. Quando você não perdoa, é você que está preso. Isso é imperdoável. Deixa eu contar uma coisa muito séria para vocês, tá? É assim, quando eu sou... Aqui não tem esperança para o mundo. A nossa esperança está no Senhor. Então, quando eu não perdoo uma pessoa má, porque ele foi uma pessoa bem má, bem cruel. Quando eu não perdoo essa pessoa, você sabe o que acontece comigo? Quando eu não perdoo, eu prendo essa pessoa a mim. Então, a melhor forma de deixar Deus agir na vida dessa pessoa é liberá-la com perdão. E deixar que o Senhor seja justiça, porque aí eu não quero mais ser Deus na vida dessa pessoa. Entende? Só que aquilo destruía a família inteira. Inteira, gente. E eles tiveram que lutar muitos anos pela guarda da menina.
Tanto é que recentemente que eles conseguiram a guarda dela. Você acredita? 10 anos depois. Parece que ficaram tipo 7, 8 anos lutando pela guarda, porque foi até para a segunda instância. E ele preso, e aquela confusão, enfim. O que acontece? Ele ficou 7 anos preso e ele foi solto. Tem 3 anos. Quando ele foi solto, essa minha seguidora e o marido bolaram um plano de matar ele. Eles não estavam se importando com as circunstâncias deles irem presos. Olha, gente, olha a confusão. Já teve uma tragédia, ia ter 2 agora. Vocês têm noção? Eles contrataram um matador de aluguel, começaram a seguir os passos. Eu sei que deu uma confusão e eles não conseguiram executar esse plano deles para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, gente. Vamos agradecer. Quando eu li essa notícia, eu li, Deus é bom. Deus é bom. Porque ir preso não é uma tarefa fácil, gente. E preso, quem tem que ir preso é a pessoa má, é a pessoa que precisa de ajuda, não é esse tipo de gente que com dor, entende? Tá. Aí, eles pegaram, estão vivendo, só que o ódio tá consumindo o dia dessa família há 10 anos. 10 anos. E ela virou para mim e falou assim, eu nunca jejuei e orei por isso. Eu nunca pedi a Deus. Eu virei para ela e falei assim, tem um filme que eu gostaria que você assistisse. Assim, gente, quando você vê ele na tela, ficou meio espírita, assim, sabe? Mas ele é muito interessante para quem tá passando por um processo de dor muito pesada e de luto. A gente tem que reter o que é bom. Eu tenho muito temor em expor esse livro. Ele é um livro, né? O autor desse livro, que ele era um livro, virou um filme, é a Cabana. Ele é evangélico. E ele teve uma experiência muito forte. Só que na hora que passa o filme, ficou do jeito, mas enfim, fica complicado também. Porque o autor, ele fala dos 2 mundos, né? O espiritual e o mundo físico. E ali ele vai fazendo as representações, a sensação que a gente tem é que ele tem contato com o morto e não sei o que, e não é isso, a questão foi o jeito que foi filmado, entende? E eu virei para ela e falei assim, olha, faz um favor para você, vai agora, assiste esse filme e vem aqui me fazer um relatóriozinho dele, vem aqui contar para mim. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi interessante que quando ela falou isso pra mim, eu li esse livro lá atrás, há muitos anos atrás, e na hora que ela falou, olha como o Espírito Santo, ele é muito fofo, gente, ele é muito gentil, não é? Eu fico impressionada, ontem eu dormi em êxtase, gente, por que o Espírito Santo é tão fofo? Eu não sei, mas ele é. Gente, na hora que ela falava, eu só vinha o livro no direct, eu não conseguia nem ler. A cabana. Eu falei, gente, se o Espírito Santo tá falando aí, o Espírito Santo começou, a cabana. A resposta para ela está na cabana. A cabana, e eu me arrepio todo. Tô arrepiada até agora. A cabana. E eu virei para ela e falei assim, vai agora no YouTube, que ele tá no YouTube. Baixa a cabana e assiste. Ela tava sozinha em casa. Ela fez o que eu falei. Porque ela dá relevância ao que eu falo. Ela tem uma hora muito pesada, que é a hora em que ele perdoa ela. O filme, a filha do ator principal morre assassinada. E ele também tem essa loucura dentro dele de querer matar, de não perdoar. E a história conta a história de perdão entre o pai da menininha que morreu e o assassino. E ela disse que nessa hora ela teve que parar, porque ela gritava dentro de casa. Olha só que experiência forte. Ela disse que ela começou a gritar tanto dentro de casa, começou a gritar. E ela não conseguia nem pronunciar o nome do assassino, da irmã dela. E ela entrou, olha só como funcionam as coisas. Ela disse que ela entrou dentro daquela história.
Ela disse que ela viveu aquilo ali. E aí terminou o filme e ela começou a berrar dentro de casa. Ela disse que saiu correndo na casa desesperada, gritando, chorando. Ela falou, com certeza os vizinhos devem ter se preocupado comigo. Ela disse que corria em volta do quintal, corria em todos os cômodos da casa e gritava. E ela começou a sentir uma presença, a presença do Espírito Santo a envolvendo de um lado, de outro. Ela teve uma experiência com Deus ontem. Ela teve uma experiência com Deus. Foi muito forte. E quando ela tem essa experiência com Deus, ela começa a berrar, eu perdoo! E ela foi tentar falar o nome dele e não conseguia. Ela disse que levou horas para conseguir perdoar ele. E ontem ela disse assim, Poliana, quando eu te mandei aquele direct mais cedo, falando que eu tinha que jejuar, mesmo assim, a minha mente criou um bloqueio do sentido. Não mexe nisso agora, não. Mexe nisso depois. Deixa a sua dor aí. É isso que eu quero falar para vocês. O coração dela, por mais que ela entendeu o que ela precisava de fazer, em 10 anos depois, ela entendeu que ela precisava perdoar ele. E mesmo assim, o coração dela fechou e parou. Quando eu falei para ela, assiste a cabana e vem aqui falar comigo. Ali, é isso mesmo, a Jennifer, eu vi esses dias, foi muito forte quando ele é colocado para julgar os seus próprios filhos, isso mexeu comigo. Não, muito forte, Jennifer, é muito forte. Até para quem não teve uma cena tão pesada e cruenta como ela, é pesado. Esse filme é pesado, gente. Eu sei que no final de tudo, ela ficou muito tempo ali. Ela disse que colocou um louvor, que ela estava tão desesperada. Ela ligou um louvor bem grande na casa e começou a gritar, e começou a falar em línguas e foi tomada em espírito. E ela foi tomada em espírito e falando em línguas e com louvor e a dor vindo. E ela começou a sentir muita dor e gritava e orava em línguas. E ali ela, no meio disso tudo, dessa confusão, e começou a correr no meio da casa. E ela disse que ela correu todos os cômodos da casa com dor, gritando, orando em línguas. E ela falou, eu te perdoo, fulano de tal. Ela disse que foi forte. E quando ela conseguiu falar, né, que perdoava ele, pela primeira vez em 10 anos, ela o chamou pelo nome. Porque todos os nomes que ela falava dele eram sempre nomes muito pesados, eram sempre nomes muito difíceis, eram sempre nomes muito cruéis. Era sempre nome de juíza. Então ela era juíza da causa, né? E assim, a gente acha que eles acharam que ele ficou pouco tempo preso. Talvez tenha ficado mesmo, gente. 7 anos é pouco tempo, porque a irmã dela perdeu a vida, né? É pouco tempo. Talvez ele tenha sido réu primário, né? Tenha bom comportamento, tenha feito a remissão por estudo ou trabalho, então acaba que fica menos tempo preso mesmo, mas assim, foi bem pouco tempo, 7 anos, né? Para vocês verem como 7 anos preso não foi o suficiente para tirar a dor da família. E eles iam, foi muito cruel. E ela disse que no final de tudo, ela olhou para ela mesma e ela conseguiu falar o nome dele em 10 anos. Ela se tornou livre. Ela conseguiu se libertar. E ela falou assim, Poli do céu, que experiência que eu tive hoje à tarde pela primeira vez. Eu não sinto tanto ódio. Eu tinha muito ódio guardado dentro de mim. Eu falei, não, tudo bem, acontecem situações em que a vida vai fazer com que a gente odeie algumas pessoas mesmo, mas a gente não pode ser o juiz deles. A gente tem que acreditar que existe justiça. Se você não acreditar, não tem, gente, não tem esperança, entende? Não tem esperança. A gente tem que acreditar que existe justiça no Pai. E aí ela falou assim pra mim, eu vou jejuar amanhã por isso. Eu falei, amanhã? Não, amanhã. Falei, moça, deixa eu te falar, você tá 10 anos presa. Ela tá 10 anos presa, ele já tá livre há 3, né?
Falei, você tá presa há 10 anos nele? Você quer jejuar um dia? Que vida do crente é essa, minha filha? Você vai jejuar até dezembro. É pouco tempo demais ainda. Ela, como assim? Eu falei, você acha que não vai voltar esse ódio? O demônio do ódio que te cercava. Você acha que ele vai ver a casa limpinha? Que você teve um momento de limpeza da casa? Você acha que ele não vai te cirandar de novo? E ainda tem mais, gente. A obra começou um pedacinho nela. Tem a família inteira. Tem todo mundo. Tem a filha dele. Tem a filha dele hoje é filha da mãe, da mãe dela, né? Ela é irmã. Ela é irmã e tia da menina agora. Porque a menina foi registrada. A menina tá com dupla maternidade. A mãe dela agora é a mãe da menina, né? Eles tiraram o nome do pai eles conseguiram arrancar o nome do pai. Perdeu o pátrio poder, gente. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, o mínimo aconteceu. Mas ela conseguiu, sabe? Ela conseguiu um passo. Eu falei, minha filha, deixa eu te explicar. Não é assim, não. É um passo só. Essa liberdade que você experimentou agora, isso que você está sentindo, esse mover, ele só começou. Deus, ele separou esse tempo para sua família. E você, a primeira livre, vai ter que chegar em todo mundo. E vai ter que ajudar todo mundo a ser livre. Inclusive a filha dele. Sua mãe, seus familiares, seu marido. Todo mundo vai ter que ser alcançado, gente. Todo mundo. É muita dor, é muito sofrimento. Você tem noção? A pessoa tinha 31 anos. Ela estava amamentando. O bebê mamava no peito. Uma bebezinha de peito foi arrancada do peito da mãe, 2 aninhos. Ah, não tem que amamentar, até 2 anos e pouco. Tem que amamentar. Ela quer amamentar, ela vai amamentar. Minha tia amamentou o filho dela até 4 anos, o outro até 5, tá bom. Ela quis amamentar, amamentou. Ninguém, cada mãe sabe o que vai fazer. Mas a menininha tinha 2 anos e meio, mamava no peito, gente. Vocês têm noção? Ela tinha uma bebezinha de colo e 2 outros filhos de outro casamento. Por isso que eu conto 6. Olha a confusão. Olha a confusão na vida dessa mulher com 31 anos. Ela falece. Morta pelo marido. Por isso que eu digo, gente, no primeiro grito, não tem como. Olha, eu sou tão bem tratada, gente, pelos homens que me seguem. Ontem eu fiquei impressionada. Eu falei, é por isso que meu padrão é muito alto. Não tem condição na minha vida. O gás aqui em casa acabou. Aí eu liguei pro meu padrasto e falei assim, Miguel, o gás aqui em casa acabou. Aí ele falou assim pra mim, você pode fazer um favor? Eu falei, posso. Você pode comprar? Porque eu tenho que ir pra uma consulta. Eu falei, posso. Ele, mas não se preocupe, eu vou chegar em casa. Eu vou pegar o gás. Eu vou pôr no carro. Você só vai ter o trabalho de ir lá, comprar o gás. E quando você chegar, você me liga que eu vou tirar o gás do carro e vou colocar. Já começou por aí a gentileza. E é o tempo de eu almoçar enquanto você faz isso pra gente não ficar sem gás. Eu, beleza? Aí, tava minha prima, eu virei pra ela e falei assim, Mai, vamos tirar esse gás pra facilitar a vida do Miguel. Eu já querendo facilitar a vida de homem. Oh, meu Deus, só eu mesmo. Aí ela falou assim, não, vamos, porque ele tá muito atrasado, então vamos facilitar. A gente tirou e levou pra porta e eu fiquei na porta. Quando eu cheguei na porta, meu primo chegou. E aí ele falou assim, o que você tá fazendo aí do lado desse gás? Eu falei assim, eu tô querendo trocar o gás, o Miguel tá correndo. Só que ele, não, vamos lá que eu vou te levar. Eu, tá bom. Aí ele virou pra mim e falou assim, não toque no gás. Eu, não, claro, eu tocar gás. Aí ele pegou o gás, abriu a porta do carro pra mim. Eu entrei, fechou a porta. Ele colocou o gás. Quando a gente tava descendo, a gente ia descer, tava chovendo. Bastante. Ele falou assim, me dá um cartão aí, porque eu quero comprar. Aí ele pegou meu cartão, ele desceu, ele pagou o gás, ele colocou o gás, ele e o rapaz lá colocaram no carro. A gente chegou na porta da minha casa, aí ele falou assim, pode ir entrando com as suas compras, que eu tinha outras compras, que a gente passou no lugar. Ele com fome, na hora do almoço. Ele esperou eu comprar com a cara mais boazinha. A gente chegou em casa. A gente chega em casa. Ele tira o gás, ele instala o gás, né? Porque a gente tem um sistema de gás. Ele instala o gás. Aí depois que ele foi almoçar.
Eu fiquei olhando assim, eu falei, graças a Deus existem esses homens da minha família. Então assim, qual é o seu ciclo? Qual é o seu meio? A gente precisa mudar a nossa referência. Vocês precisam mudar a referência de vocês. A gente não pode aceitar um grito. Uma mulher nunca deve aceitar. Eu nunca recebi um grito de homem nenhum. Nem de ex, nem de ninguém aqui de casa. Uma mulher não pode aceitar meio grito. Falou alto com você, não pode aceitar. Como é que você vai aceitar? Hoje é um grito, amanhã é um tapa, depois de amanhã é um beliscão, daqui a pouquinho você tá ali, igual essa moça, no caixão. E aí? Tem 3 filhos. E aí quase a menina voltou lá pro rapaz que matou a mãe dela. E aí, como é que fica a história, a cabeça? Uma menina que não teve o direito de ser criada pela filha, porque o pai mata. E a situação fica cruel. Então, deixa eu contar para vocês. Existem situações tão pesadas, existem situações tão complexas na nossa vida, que o único que explica é Deus. Aí você fala, não tem perdão. Tem, gente. Tem perdão terreno. E tem, porque é o seguinte, quando eu não perdoo alguém, o que a Bíblia diz? Quando, tá lá em Provérbios, vê se alguém acha esse texto para eu abrir ele aqui. Quando você não perdoa alguém, quando você coloca sua ira sobre alguém, Deus retira dele. Deus retira o julgamento dele. Então, a gente precisa aprender a amar, aprender a respeitar as pessoas. E a gente precisa aprender a perdoar. Só que eu posso contar uma coisa para vocês? Não tem esperança para esse mundo. Não tem esperança para as pessoas desse mundo. Elas são assim. Elas são desse jeito. Elas são desse modelo. É daí para pior. E daí é para ter mais problemas. Sabe por quê? Porque o inimigo vai entrando nas pessoas e ele vai dissolvendo a bondade. Quem é que vai se levantar em bondade perto de você? Quem vai se levantar em compaixão perto de você? Alguém vai ter que se levantar. Mas o perdão, exatamente, Cris, o perdão, gente, ele é libertador. O perdão te libera. Enquanto você não perdoa aquela pessoa, você fica você aprisiona ela, você. Você aprisiona ela, você. Você aprisiona, aquela pessoa fica presa a você. Talvez ela tá ali, ó, de boa, e você tá presa. E você não quer herdar o reino dos céus porque você ficou presa, porque alguém fez mal para você. A gente não pode fazer isso, sabe? Então, se a gente precisar de se gloriar, mas ela vai perdoar ele, ela vai. Ela já perdoou ele ontem. Ela vai ajudar a família dela todinha a perdoar ele. O mesmo coração que queria matar ele há 3 anos atrás vai ser o mesmo coração que vai perdoar ele. Sabe por quê? Porque aí sim, 10 anos depois, ela vai deixar o Senhor tratar ele. Deus nunca tratou ele, nunca teve a possibilidade de tratar ele, porque a família já tratava. O problema é que a gente quer acreditar na justiça dos homens. O problema é que a gente quer ser Deus. Se eu sou realmente cristã e se eu realmente acredito na justiça de Deus, eu preciso deixar Deus ser Deus. Eu preciso sair do controle. Eu preciso não agir como os iníquos. Porque a gente adora falar, né? A gente ama falar. Tal pessoa é um idólatra, tal pessoa é má, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. Mas dependendo, o seu coração está em exílio. Dependendo de como você está aí, você está preso. Você está preso a alguém. Sabe por quê? Você é um idólatra, você está idolatrando essa pessoa. Você tem orações interrompidas. Você tem ofertas não recebidas. Você tem um coração preso só porque você não perdoa. Mas eu não perdoo. Perdoa, gente. Perdoa. Entrega o controle na mão de Deus. Eu quero abrir um espaço aqui no chat. Se você precisar de perdoar alguém, um inicinho, tá? Mas não é assim tão fácil, mas já é um início igual o dela ontem. Foi libertador para ela. Você quer escrever quem você perdoa? Eu não vou ler, não. Sabe por quê? Se você precisar de perdoar alguém, Polly, como deixar Deus tratar quando temos causa na justiça? Contratando um belíssimo advogado e descansando. Deixando o seu trabalho, descansando. Se você contratou um advogado,
É ele que vai trabalhar, não é você. Não é você que trata desse assunto. É o seu advogado. A única coisa que você vai lidar é com questões processuais com ele. Se você tem que comparecer em audiência, qualquer outra coisa, quem vai lidar é o seu advogado. Por isso que vocês têm que contratar um bom advogado e descansar. Tem muito cliente que me contrata e eles falam assim, a partir de agora eu não quero saber disso. E eu os oriento a mandar mensagem para outra pessoa e falar assim, a partir de agora eu não vou tratar sobre isso. Quem vai, pela minha saúde mental, quem vai tratar isso é a minha advogada. E passar o meu telefone para outra parte. Isso é o mínimo. Quem lida com outra parte é o advogado, não é você. Aí você quer sentir, você quer ser o juiz da causa, você quer ser o advogado, você quer ser o promotor, você quer a sua justiça. Deixa eu te falar, descansa no teu advogado, confia nele. Contrata, vocês querem contratar advogado por preço. Vocês deveriam contratar advogado por qualidade. Ah, mas é muito caro, divide. É melhor você dividir do que você contratar uma pessoa que você não confia e você perder o processo. Aí você vai sentir duas dores. Aí não vai ser só mais uma dor, serão duas dores. Então, se você precisar de perdoar alguém, se você quer iniciar a perdoar alguém agora, pode escrever no chat, enquanto a gente continua o devocional. Você precisa aprender isso. Eu vou ler aqui. Polly, como descansar após um término? Como você disse, eu idolatrei a pessoa, agora eu estou sofrendo. Até com crise de ansiedade, eu entreguei para Deus. Sempre vou e pego o controle novamente. Você vai precisar se conectar. Você vai precisar se conectar com Deus. Você está desconectada. Do jeito que você está falando para mim aqui, você está desconectada com Deus. Completamente desconectada. Porque do jeito que você tá aí, você continua idolatrando ele, você vai lá, você pega, você idolatra, você vai lá, você pega, você idolatra. Porque a gente fica com sede de justiça no final do término. Por que não? Por que não continuou? Por que não melhorou? Por que terminou? Por que não eu? A gente tem todos esses questionamentos. Não foi porque não era você. Eu vou gostar, eu gostei aqui, eu vou ler, mas eu vou ler porque não colocou nome. Há uma seguidora, meu pai, por ter me rejeitado. Esse é o início. Parabéns. Perdoa a outra. Polly, como lidar com as provocações da outra? Bloqueando ela de tudo. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Ela não pode ter acesso a você. E se ela tiver acesso a você, faça um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Faça um boletim de ocorrência. Gente, vamos para a delegacia. Qual o problema de vocês irem para... se tu faz um boletim de ocorrência, ela para com isso. Vai ser uma bênção na sua vida. É sério. É sério. Isso que ela tá fazendo é um crime. Crime de perseguição, tá? É um crime de stalking. Quero perdoar a minha esposa. Vou pedir perdão a ela. Faça isso. Tínhamos diálogo e respeito. E hoje ela não quer ver nem minha cara e eu sinto paz longe dela. Então, se você tem que perdoar ela e se você tem que pedir perdão, faça isso hoje. Façam isso hoje, entendeu? Faça isso hoje. Perdoe sua esposa. Continue escrevendo. Deixa eu falar aqui para vocês. Esse é o início. Para vocês não se tornarem pessoas iníquas. A gente quer ser Deus. Para de tentar ser Deus. Faz só o seu. Já é tão difícil ser a gente. Já é tão difícil viver, gente. Já é tão difícil viver. Já é tão difícil seguir. E vocês ainda querem ser Deus. É quando eu mordo a isca da serpente que ela diz, sereis como deuses. Quando eu não perdoo alguém, quando eu me indigno com esse tipo de situação. Como... você... essa daqui tá escrevendo espanhol, hein? Que eu falo espanhol, hein? Uma das minhas melhores amigas é boliviana. E ela me obrigou a falar espanhol. Aprendi com ela. Eu vou ler em português. Como se sanar, como se curar emocionalmente depois de uma separação? Se conectando com o santo. Se você não se conectar com Deus, você não vai conseguir se curar. Se conectando com Deus, se conectando com o Pai. A única forma de se curar não é no braço de alguém.
é no coração do Pai. Gente, mergulha que o Senhor vai entregar riquezas encobertas e tesouros escondidos para suas emoções. Você vai ser uma pessoa tão curada, mas tão curada que você vai ajudar a curar outras pessoas. Eu sei que é porque a gente tem fome e sede de justiça, mas enquanto vocês ficarem com fome e sede de justiça pessoal, você nunca vai conseguir alcançar a glória de Deus. Nunca. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Vocês precisam aprender a descansar no Pai. Eu gostei da pergunta da Sabrina. Ela escreveu assim: como a gente se restaura o relacionamento com o Pai? Eita, Sabrina, você tá demais mesmo. Você tá demais. Como que eu restauro o meu? Começa isso, sabe? Por isso que eu sempre disse para vocês. Começa limpando os seus olhos, começa limpando o seu ciclo. Se você está do lado de pessoas que te incentivam nessa raiva, começa a limpar, sabe? Ah, tá. Eu gostei, Marcos, da sua pergunta também. Essa moça do exemplo que você deu, que perdoou o cunhado, que matou a irmã, vai precisar ligar para ele perdoando? Não basta só perdoar junto ao Senhor. Precisar. Eu nem comentei com ela isso ainda, tá? Isso ainda é outro passo lá na frente. O que acontece? Que as pessoas querem atropelar os passos. Agora, ela está se curando. Para ela tomar esse passo, são vários níveis de perdão. Nesse devocional de Marcos 11 que eu falei, eu explico isso. São vários níveis de perdão. Primeiro, agora ela precisa se curar. É o início. O que aconteceu, esse mover que aconteceu com ela ontem, foi o início. Um mover. Aí ela se cura. O problema é que as pessoas querem fazer coisas sem estar curado. Ela se curou. Aí ela vai começar a alcançar a família dela. Entende? Aí todos serão curados. Vai chegar uma hora que ela vai ter que olhar para ele, vai ter que perdoar ele frente a frente. Não precisa ser de frente. Ele não precisa estar de frente. Pode ser uma ligação de vídeo, pode ser uma ligação normal, pode ser um WhatsApp. Ela pode enviar uma carta para ele física, mas ela vai precisar de declarar para ele uma palavra confessada. Ela confessou, ela deu autoridade para o demônio por 10 anos. Então agora ela precisa ir lá e arrancar essa autoridade do demônio. E ela só consegue fazer isso quando ela confessa. Ela fez a primeira confissão para a cura dela. E ela começou um processo ontem. Por isso que eu falei para ela, vou jejuar um dia. Eu falei, um dia? Um dia? Até 31 de dezembro desse ano, pelo menos. Isso é só o início do processo. A próxima fase é todo mundo, né? Todos os devocionais que eu falo aqui, se vocês digitarem no YouTube, eu, você e ele, e o número, o título, vocês acham? Então, esse que eu falei, que é assim, eu, vírgula, você e ele, tracinho, sempre é esse o título. Aí, esse que eu falei é Marcos 11, você acha ele. Mas também eu coloquei ele nos stories. Se você olhar nos stories hoje, né, talvez as pessoas, como vão ver isso aqui gravado, não vai dar, tem que fazer desse jeito. Essa confissão poderá ser a chave para a cura total dele e dela principalmente, entendeu? É isso mesmo, a gente precisa, gente, o perdão vai nos libertar. E vocês vão achar que ele vai ficar sem julgamento, ele não vai. O julgamento dele nem começou. Entende o que eu estou tentando dizer? O julgamento dele nem começou. Nem começou. O julgamento dele nem foi isso aqui, ó. Deixa eu contar para vocês. Enquanto eu acredito em Deus e eu acredito que Deus é juiz, eu acredito que Deus vai julgar, é o Senhor que vai fazer, não sou eu. Você não se permite ficar presa a esse sentimento. A resposta está no Pai. Poliana, como eu começo? Começa oferecendo salmos ao Senhor, começa colocando louvores, começa limpando sua mente, começa limpando seu coração, começa limpando a sua história, começa limpando a sua trajetória, começa se conectando com o santo, começa orando, começa jejuando, começa entregando, ofertando, sabe, dando o seu melhor, servindo, começa se conectando com Deus de verdade. E deixando que Deus vai te justificar. O problema é que a gente acha que
Deus não vai nos justificar e Ele vai. Ele vai. A única coisa, vou já finalizar, Jeremias, capítulo 9, ele continua falando sobre como vocês querem fazer sozinhos. Eu tô aqui para fazer. Vocês têm colocado a glória para vocês. Até não perdoar é você trazer a glória para você. É você dizer, eu fiz justiça. Eu senti isso. Eu senti... Não, você precisa amar a miséria do outro. Você precisa respeitar. Sabe por quê? Porque aí você decide você não ser o juiz da causa. Você decide que é o próprio Deus em que vai olhar para a miséria dessa pessoa e Ele sim vai passar pelo crivo do Pai. Na verdade, a gente finge que é cristão. A gente tem fingido dia após dia que é de Deus. A gente finge pra gente mesmo. A gente conta historinhas para nós todos os dias. Todos os dias eu tenho contado historinhas para mim. Todos os dias você tem contado historinhas para você, para confirmar a sua dor. Enquanto existe um rio de águas vivas fluindo do interior de Deus, disposto a me alcançar. E é não permitir que esse tipo de situação, que esse tipo de gente destrua o meu futuro e destrua o teu futuro. Você não pode deixar que nenhum evento de dor destrua o teu futuro. Sabe por quê? Porque senão você vai viver como um zumbi. Você vai viver à margem dessa dor e você vai esperar todos os dias a hora de se vingar. Mas a Bíblia diz que a tua vingança é como um trapo de imundícies. O que vai adiantar você se vingar? O que vai adiantar você querer vingança? Não vai adiantar. A tua vingança é falha, a tua vingança é humana. Você tira o poder de Deus da história, você tirou tudo. Se você tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor, que mesmo assim, mesmo diante disso tudo, você o perdoou. Poliana, eu quero começa a declarar perdão, faz como ela, é o ponto número 1. Talvez você vai precisar ficar um longo tempo declarando, mas é você não se permitir, você decide não se permitir viver preso ao outro, nem idólatra. Se eu te contar que quando a gente fica desse jeito, a gente está idolatrando outra pessoa, a gente está idolatrando o outro. Você quer isso, você quer que quando você chegar diante de Deus, Jesus fala, afasta-te de mim que eu não te conheço. Como assim? Eu fui cristã a vida inteira. Não, você idolatrou um ser humano a vida inteira com a sua dor. Você prestou culto a Ele, cada dor sua prestou culto a Ele. Uau! Você tem noção que todas as vezes, todos os dias em que ela não perdoou, depois ela ainda vai ter que pedir perdão para Deus por ter idolatrado Ele tantos anos. É difícil, gente, é muito difícil, não é fácil não ser cristão. Por isso que eu digo para vocês, ser cristão, ser cristão é para quem quer, que qualquer um pode ser do clube dos crentes. Vocês entenderam? Quando você sentir uma dor muito grande pelo marido que fez isso, pela esposa, você está idolatrando essa pessoa. É imperdoável, tal pessoa me traiu, tal pessoa fez isso comigo. Libera. Entrega o destino dessa pessoa para Deus. Deixa na mão do Pai. E aquela pessoa que fez isso contra você, nananã, você vai, já perdoei real. Eu quero que ele tenha uma vida e tenha em abundância. Sabe por quê? Porque gente abundância não faz mal para os outros. Eu quero que ele fique bem, porque gente que vive bem não faz mal para ninguém, para nenhuma pessoa. E é isso, gente. A gente precisa renunciar toda dor e perdoar aquele que nos ofenderam, porque aí sim a gente vai deixar de ser idólatras. A gente adora falar que idolatria é tal coisa ou outra coisa. Não. Você sabia que em toda falta de perdão reside uma idolatria? Eita, Poliana, que devocional, hein? Toda falta de perdão reside uma idolatria. Todas as vezes em que você não perdoa uma pessoa, você está idolatrando ela. Você está se comportando feito um iníquo. Você está se comportando feito uma pessoa que não se gloria no Senhor, mas se gloria na sua própria dor. Porque aí você está juntando pessoas e você está confirmando. E quanto fulano, hein?
decidi perdoá-lo. E não sei o que, eu decidi perdoá-lo. E não, eu decidi perdoá-lo. Eu decidi perdoar. A sua palavra precisa falar. Eu decidi perdoá-lo. Eu decidi perdoá-la. Eu decidi. Acabou. Eu decido ser livre. Você precisa parar de ser um idólatra. Você está idolatrando a sua dor. E isso está te levando para o abismo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que esse seja o primeiro dia em que uma multidão de pessoas vão aprender a amar, em que uma multidão de pessoas vão aprender a perdoar, em que uma multidão de pessoas vão alcançar a glória de Deus. Senhor, nós te entregamos o controle da dor. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade, nos santifica, Pai. Nós queremos te entregar todo o controle da dor e nós queremos declarar nessa manhã, nós perdoamos os nossos algozes. Nós queremos te entregar o controle dessa justiça. Nós queremos te pedir nessa manhã, Espírito Santo, nos santifica na verdade, nos leva na tenda do encontro, para que a gente consiga ter uma comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Senhor, a partir de hoje, nós vamos trabalhar ardentemente, fielmente, ferozmente, para que todo mundo que nos cometeu injustiça conosco sejam perdoados por nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. Só tem uma chance, hein? Só tem uma chance, hein? Só tem uma chance, hein? O perdão. O povo já tá conversando aqui. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, com perdões liberados, com início de perdões liberados, estamos aqui de novo para continuar esse devocional que tá... Olha, gente, esse devocional tá bom, hein? Um devocional que é meu, que é seu, que é nosso, que é de Jesus, que é do Espírito Santo e que Ele é livre, que Ele fala e que Ele faz e que Ele transforma a gente todos os dias de glória em glória, de glória em glória. O dia de hoje declara, eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido bendizer o nome de Jesus. Olha, hoje vai ser um dia de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você não vai ser mais escravo do medo, você vai ser filho do reino do amor de Deus. Declara nessa manhã, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escrava do medo. Eu perdoo fulano de tal, porque eu não sou mais escrava do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Declara que você não é mais escravo do medo. Isso, decida perdoar e amar. Um beijo, gente. Deus abençoe. E até amanhã.